no segundo bloco de conteúdos de todos os palcos. Lembrem-se que ao final do dia de hoje nós vamos ter uma pequena celebração com todo o time aqui, vamos fazer um get together aí, todo mundo online sempre, todo mundo a salvo em suas casas, E lembrando vocês também de ir lá no site sempre fazer aquela doação para os Médicos Sem Fronteiras, visitar o Palco Global, passar para ver as oportunidades de emprego no Job Factory ou mandar a sua ideia de Reboot the World no Call for Ideas. E agora a gente vai ter o Joselito Júnior. Joselito Júnior foi o cara que hackeou o site do Ministério da Saúde no Brasil. Ele é o cara que hackeou, vamos saber. Eu acho que foi ele que hackeou, ele vai falar aí nessa próxima talk aí. A gente também tem o Eduardo Rodrigues, que é CEO da Uphill. Temos também o Fala Milano, que é professor na área do design para produtos digitais na UBI, em Covilhã, Portugal. E teremos também o Nuno Maia, CEO e Executive Artist Director no Okubo. Vamos lá, pessoal. Mais conteúdo para todo mundo. Oi, pessoal. Boa tarde. Para quem está no Brasil, acho boa noite aí já em Portugal. Eu vou apresentar aqui essa palestra sobre como dar rollback no site do governo. Como foi comentado aí no começo da prévia, né? Falou um pouco sobre hackear e tal. É uma história um pouco curiosa sobre como foi que funcionou isso. E eu fiquei bastante na dúvida de como contar essa história para vocês, porque é basicamente uma coisa assim, bem importante que saiu do site do Ministério da Saúde e a gente conseguiu colocar de volta. E eu vou tentar explicar para vocês como é que rolou essa historinha. Como é muita informação, e é uma palestra basicamente sobre informação, vai ter um pouquinho de política, vai ter um pouquinho de código, né? Eu sou uma pessoa técnica, mas vai ter muita coisa relacionada ao tempo. Então, para tentar organizar o raciocínio, eu quis organizar numa linha do tempo, de dia por dia, porque aconteceu muitas coisas em pouco tempo, e começando no dia 4/6, né? 4 do mês passado. E eu vou basicamente abrir cada dia e terminar cada dia quando possível com algumas manchetes de jornais aqui do Brasil. Certo? Então, no dia 4, né, a situação era o seguinte, né, para quem não sabe, no Brasil, os amigos aí portugueses que não estão acompanhando tão seriamente como está a situação da Covid aqui, nós estamos há um bom tempo sem ter um ministro da Saúde. Nós tivemos 2 desde o início da pandemia. E, como todo o país, a gente tem diariamente tem um reporte de quantos novos casos e quantos óbitos estão acontecendo, né, todo dia, para os principais jornais, para ter essa informação. E no dia 4, né, saíram essas manchetes informando, né, que já era o segundo dia onde os dados estavam sendo vindo cada vez mais tarde durante o dia. E isso estava dificultando o envio, o repasse dessa informação nos jornais, pela televisão e tudo mais. Esses reportes eram em média com o primeiro-ministro que saiu, ele saía às 5 da tarde, depois com outro ministro pela justificativa de horário. Ele começou a sair às 7 e sem nenhum motivo aparente novo, começou a sair às 10, a partir do dia 3. E no dia 4 a gente teve já essas matérias informando pela a dificuldade que estava tendo de se contabilizar esses dados. No dia 5, né, o presidente da República, ele, em tom jocoso, ele fez algumas piadas que basicamente os dados estavam demorando a sair para não aparecer nos jornais, né, que, segundo ele, né, da visão dele, os jornais fazem um serviço em informar a população sobre aquilo que é a realidade. Ele não gosta muito disso, e ele estava ferozmente atacando essa questão dessa divulgação dos dados, e fez piada com isso, inclusive. Né? E no dia 6,
né, oficialmente, o que é que aconteceu? Mesmo com esses dados saindo cada vez mais tarde, as emissoras de televisão, os jornais, eles estavam fazendo plantão, não importasse muito que hora saíssem os dados, as televisões eram interrompidas, esses dados eram transmitidos meio que evitando basicamente a ideia de abafar a divulgação desses dados. Né? E como consequência disso, como de certa forma foi visto que não funcionava esse plano de colocar para mais tarde, o governo limou totalmente as informações do painel oficial de informações do coronavírus no Brasil, que era referência para todos os jornais e toda a base de dados oficial do governo. Ele, a partir daquele dia, né, o site ele ficou temporariamente fora do ar, e quando ele voltou sem um monte de funções. Né? Ele voltou apenas com o contabilizado daquele dia, sem o cumulativo, e eles também alteraram a forma com que eles estavam contabilizando, principalmente os óbitos, lidando só para quem estava realmente falecendo naquele dia. Então, se alguém ainda tivesse pendente a verificação que aquele óbito foi por coronavírus, e tivesse sido na quinta-feira, se não fosse na própria quinta-feira que essa confirmação acontecesse, basicamente essa pessoa ela não queria entrar na contabilidade de óbitos no painel. Né? E né, é uma situação vergonhosa, na falta de outra palavra. E a gente notou, né, tipo, isso dia 6 era um sábado, né, que aconteceu. Domingo de manhã eu acordei cedo e eu vi esse tweet. Esse tweet aqui é de um perfil totalmente aleatório do contexto. Ele dá print de televisão, comenta sobre televisão, que tem gostos muito específicos. E ele estava basicamente falando, sem ele saber, eu sei que ele não é alguém técnico, ele não é da área, que se você fosse lá verificar no inspect do Chrome, né, na parte de debug, ainda estava lá a informação da planilha dos dados. A planilha que você conseguia baixar pelo site, que tinha todas as informações contabilizadas retroativas, inclusive, continuava a ser atualizada e só não dava para ver, vamos dizer assim. Então, eu vi isso aí, baixei a planilha, olhei a planilha, e eu fiquei pensando, né? Porra, uma bola levantada dessa, eu tenho que cortar, porque assim, você falou até em algumas matérias que saíram sobre hacking e tal, e assim, não teve sequer esse trabalho, sabe? Tipo, as APIs, os requests já estavam lá. E assim, eu consegui enxergar isso de duas formas, vendo como o governo está agindo atualmente. Uma, eu enxergo que eles esconderam, né, só na request mantiveram a planilha em algum lugar para ter o argumento que, de alguma forma, essa informação estava acessível, só era dificílimo conseguir, mas não é como se fosse uma censura ou algo do gênero. E por outra frente, né, algo que eu gosto de acreditar é que as pessoas que desenvolveram esse site, eu acho que quando chegou a ordem, elas meio que deixaram isso de propósito por aí, né? Não é necessariamente que você trabalha com algum lugar que você tem que concordar com tudo aquilo que está acontecendo. Então, até porque o site do Covid, né, ele é um web app com todas as plataformas, inclusive no mobile e tudo mais, e ele foi muito bem feito. Quando saiu a primeira versão dele, ele foi utilizado até por outros países. Ele era uma referência técnica, apesar de ter um console logo outro lá no debug, pelo tempo que foi feito e pela qualidade que dá para ver que foi feita, não me parece pessoas incompetentes que fizeram, sabe? Então, eu também gosto de pensar um pouco sobre isso, que talvez alguém tenha deixado isso lá.
E principalmente por causa desse último raciocínio, que eu digo, pô, tá fácil demais. Basicamente, eu tenho já o endpoint, eu já tenho a informação, eu já tenho um Excel ali que me dá os dados. Não tem que ir em canto nenhum. Se eu fizer uma API que pegue os dados desse Excel e colocar o front de volta, que de front-end eu conheço alguma coisa, é, dá para colocar os dados de volta, basicamente. Né? E por algum motivo eu resolvi fazer, né? E rolou. Aqui está só para ilustração, no fim das contas, dos DevTools. Eu vi que o site era uma aplicação em Angular, né? Era Angular 8 até, e usava Web Component, alguns até do Ionic e tal. Viu a parada, porra, tô jogando em casa. Dá pra sair coisa boa daí. Eu basicamente tenho que fazer uma API para ler os dados desse Excel e jogar no front. Né? Parte do meu trabalho já estava feita. Então eu estava preocupado mais em como é que eu replicava os dados do governo de uma maneira tal que, se o governo quisesse tirar do ar, ele também não conseguisse. Né? Então, é, a primeira coisa que eu fiz foi pensar onde é que eu ia hospedar isso e como que eu ia estruturar isso, e pensei em fazer algumas funções serverless para lidar com essa API. Né? Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Vercel. Para quem não conhece o Vercel, eles são os criadores do Next.js e de algum outro monte de serviços. E eu fui atrás do Vercel basicamente porque é de graça. Ele tem requisições limitadas para projetos particulares, mesmo comerciais. E no primeiro momento eu pensei, não, só vou fazer request no Excel. Toda vez que alguém acessar, vai ler o Excel e a partir daí atualiza lá, a gente bota em algum lugar. Depois de um tempo tentando, eu vi que não ia dar certo, porque o Excel era imenso, era alguns muitos megabytes o Excel. Então, para toda vez uma função abrir aquele arquivo Excel, ler os dados tabulados, iterar em cima de que não é nem um CSV, é um Excel mesmo, né, um XLS, é bem pesadinho e complicado, né? Então, eu vi que eu ia precisar de um banco. E o Vercel, ele até tem suporte a banco externo e tal, ele consegue você colocar ou algum plugin ou instalar um banco TC, mas como eu sou preguiçoso, eu coloquei o Firebase aí na jogada, porque eu sei usar, o Firestore tem tudo que precisa, eu só sei trabalhar com banco de dados não relacional também, desaprendi como usa banco de dados relacional, só usar documento. Então o Firebase tinha tudo que eu precisava, então eu digo, eu vou fazer um pedaço do Vercel, dos dados, e para salvar no banco, eu salvo no Firebase e pego do Firebase depois. Porque isso vai economizar. Né? E aí fomos. Isso aqui é o código simples do hack, né, vamos dizer assim. E feito de si, é tudo tão fácil que parece muito que é feito de propósito, sabe? Tem aí a URL embaixo, quem quiser acessar, ainda está funcionando. Ele linka basicamente uma requisição. Eu separei uns pontos aqui que vão ser até interessantes para a gente comentar lá na frente, né? Pelo que eu estou vendo, assim, eu notei uma Lambda Function na AWS e o request já tinha tudo que eu precisava nos cabeçalhos e como eu estava fazendo o request do back-end, eu estava enganando a Lambda Function, né, essa terceira API, achando que o site que ele estava fazendo o request era o próprio site do governo. O propósito principal dessa API era isso, de fazer a Lambda Function achar que tinha outra pessoa requisitando, sendo o próprio governo. Ela não ia saber que era algo externo. Isso significa que, a menos que o governo quebrasse o próprio site, ele não ia conseguir bloquear o acesso dessa API para a gente, ou quebrasse o contrato ou algo assim. Eu acho muito difícil que ia rolar. Aí eu fiz essa primeira API, tudo funcionou, bonito, legal. Esses códigos estão todos disponibilizados, tá? Não sei que ninguém aprende código em slide. Depois vocês vão ter acesso a eles.
e foi partir para o Excel. Aí quando eu fui fazer o Excel, ele basicamente complicou um pouco minha vida, porque, como eu disse, era um arquivo extremamente grande e ele basicamente dava timeout na function quando eu abria, né? Então, eu resolvi ir para o Firebase para fazer essa function do Excel mesmo, né? Já que eu já tinha colocado no meio, tinha começado no lugar. Talvez se eu estava usando essa limitação lá do Vercel, se eu tivesse adquirido um plano de time, tinha resolvido, mas era um projeto de uma manhã de domingo, eu não estava querendo gastar muito e não sabia onde é que isso ia dar, no fim das contas. E o Firebase, ele consegue por demanda, você já consegue configurar tanto o quanto de memória você consegue exportar numa function, quanto o tempo de timeout dela. Então, eu já vi que essa function não conseguia rodar o tempo todo, né? Então, eu coloquei 2 GB de memória só para rodar uma função, que foi necessário para abrir esse arquivo do Excel e interpretar e fazer todo esse negócio, rodar e me dar os dados e salvar esses dados no Firebase, né? E funcionou legal, tipo, tava, tava de boa. E como eu vi que não dava certo, não dava certo ficar chamando essa função direto, né, toda vez que fosse acessado, por exemplo, algo do gênero, eu digo, não, eu vou chamar essas funções em um tempo específico. E eu corri para o óbvio, que é cronjob. Né? Cronjob é muitos tempos do PHP, abraçar o Pokémon aí, inclusive. Eu não conhecia nenhum serviço tipo Firebase ou Vercel, até onde eu sei, não tem nenhum serviço interno de cronjob neles, o que é bem precário, eu diria, deveria ter alguma coisa assim. E eu achei esse site, o primeiro resultado da DuckDuckGo, dizendo de como usar o EasyCron e tal. E eu cadastrei basicamente, como eu sabia que estava saindo só a partir das 7 horas da noite, eu comecei assim, 6h30, de 5 em 5 minutos, bate lá para ver se a planilha trocou. Se trocou, roda a function do Firebase. E, e foi isso, basicamente. Tipo, foram 2 funções para fazer o site funcionar em um cron job, para pegar as informações que já estavam lá, elas já estavam disponíveis. Só que a partir daí veio a dúvida e veio a parte mais legal que eu acho, que é como eu compartilho isso com as pessoas. Eu já tinha conseguido pegar os dados do Excel, eu já sabia que ia funcionar toda vez que trocasse, eu já tinha testado isso. E eu já tinha feito algumas alterações locais de front-end. Mas como é que eu ia entregar isso para as pessoas? A primeira opção, geralmente a mais óbvia, é o fazer uma extensão para o navegador. Então, tipo, rodava, você instalava algum plugin no seu browser e quando você entrasse no próprio site do governo, a extensão executava essas funções e tal. Algumas das coisas que eu fiz poderia até rodar do lado do browser, é possível, dependendo do quanto de memória tivesse disponível. E quando entrasse no site, ele ia rodar isso em cima e adicionar essas informações no site do governo. Inclusive, teve gente que fez. Eu só soube disso depois, felizmente eu só soube depois, porque se eu tivesse, na hora que eu comecei a fazer, se eu soubesse que já estava gente fazendo, talvez eu não fizesse, porque eu sou muito preguiçoso. E foi bom, eu não soube, porque eu fiz isso aqui. Mas o pessoal fez, e é bem natural. Tem um até que o Leandro fez aí, que foi open source também, né? E isso é bem legal, só que eu basicamente eu acho pouco, né? Então, eu queria que tivesse mais, a informação fosse espalhada de um jeito mais fácil. Aí eu lembrei de outro serviço de serverless, que é o Cloudflare Workers. Eu amo tudo que a Cloudflare faz, eu uso para tudo. E o Cloudflare Workers é mais um serviço de serverless, é o terceiro nesse projeto. Só
que ele tem uma peculiaridade muito interessante, que é o fato de, ao invés do normal de outros projetos, como o Vercel ou o Firebase, de você pegar uma função Node, uma função Go, e executar aquela função sozinho e sumir, apesar dele fazer isso também, ele é inteiro baseado na API de Service Worker que a gente tem no browser. Né? E Service Worker, né, se o link do site, e Service Worker, se você não sabe, né, Service Worker é uma das bases do Progressive Web Apps. Né, eu falo isso, tem essa palestra aí, que é o que eu acho que eu falo mais, de 5 anos atrás, Tempos Mais Simples, na Campus Party Recife, tem um link aí. Vou disponibilizar os slides depois, não precisa correr para pegar os links. Nessa palestra eu já falava sobre o Service Worker, como é que ele funcionava, e ele basicamente, sendo extremamente simples, ele funciona, dentre outras coisas, como um proxy entre o browser e o website em si, quando você acessa. Né? E fazendo determinadas interceptações, você pode salvar o JavaScript, salvar HTML e manter offline, coisa do gênero. E a Cloudflare pegou esse mesmo conceito, só que colocou lá no começo da distribuição, né, que é a questão do serverless mesmo. Né? Inclusive esse link aí para quem quiser saber mais sobre o Service Worker, né, documentação direta. E qual é a grande sacada a partir daí? Talvez eu vá tecnicamente demais agora. Mas isso permite o quê? Basicamente, se eu tenho um proxy de Service Worker que roda do lado do back-end, eu posso interceptar qualquer requisição de um site estático, renderizar ela do lado do servidor, fazer um server-side rendering do lado do servidor e já manipular o DOM tudo do lado do servidor. Então, eu conseguia pegar um site inteiro, eu consigo pegar um site inteiro, rodar esse script, rodar essa function manipular meu website e ele entregar um HTML puro igual ao que a um site normal. Então, basicamente, isso é tão poderoso que basicamente você consegue clonar qualquer site que você sabendo fazer. Né? Usem isso para o bem, tá? Por favor. E seguindo dessa forma, fazendo desse jeito, significava que eu tinha um site com URL para que qualquer pessoa pudesse acessar, né? Sem ter que instalar nada, sem ter que baixar nada, e dá para nascer método de distribuição melhor do que o próprio website. Né? Aqui tem um exemplo do código, lá no repositório vocês vão poder ver melhor, mas basicamente ele interceptava os tipos de requisição, se era HTML, se era JavaScript, se era CSS. Algumas ele cacheava, algumas ele só trocava a URL interna, como das APIs, algumas ele só jogava direto na tela. E fazendo toda essa parafernália, que parece muito tempo, mas não foi nem meia hora, foi a parte mais fácil, eu consegui fazer o site. Né? Então, 1h40 da tarde, como está aí nesse tweet, eu fiz esse tweet aí avisando que, olha, tem um site igualzinho ao do governo, só que ele tem os dados que estavam faltando. E a grande parada, tem outras iniciativas como o Brasil I.O. e iniciativas que fazem a contabilidade de um jeito separado, né? Elas usam dados municipais, dados válidos, claro, mas não era a base oficial de dados do governo. Então, o que eu achava muito interessante, apesar de eu particularmente não achar a base de dados exatamente confiável, é que os dados eram do governo. Por mais que eles escondessem, eram dados do governo. Isso foi no dia 7. Né? O que aconteceu no dia 7? Né? Isso aí, logo no começo da noite, eu não estava dando nada, mas já estava com 240 mil visitas. Né? E, como eu disse, por ser um site, por ser uma extensão, não ser uma coisa mais absurda, acho que foi muito, muito tranquilo de as pessoas compartilharem entre si.
e não basicamente qualquer pessoa para acessar no celular, para compartilhar em grupo do WhatsApp, todo mundo conseguia ver o arquivo. Todo mundo estava entrando no site, não tinha que fazer nada complicado. Né? Então, em poucas horas já estava com 250 mil acessos. Preocupei um pouco, mas tudo bem. E no fim daquele dia, né, aconteceu uma coisa interessante, não sei se por alguma influência das coisas que a gente estava fazendo, né, tanto eu quanto essas outras pessoas também que eu citei, dessas atividades, né, e o governo soltou 2 boletins. Ele soltou primeiro para a imprensa com determinados dados e não atualizou a planilha. Né? Então, saiu o plantão e a planilha não estava atualizada e nem o site, nem o que eu fiz, nem o do próprio governo tinha atualizado. E o governo depois, em outro horário, atualizou com dados diferentes. Né? Parece uma estratégia de tentar enganar um pouco os dados. Assim. Mas quando atualizou o site do governo, aqui atualizou tudo igual. Então, estava tudo funcionando. Né? No outro dia, na segunda-feira, dia 8, a gente viu que estava bloqueando por force. Né? O inevitável tinha acontecido. Muita gente reclamou que talvez tivesse rolado, não tivesse falado essa informação, mas era todo o propósito, né? Tipo, divulgar que isso aconteceu. E lembra desse slide aqui? Eu disse que estava tudo tão claro que se para isso acontecer eles tinham que quebrar o próprio site. Então a gente descobriu que eles estavam quebrando o próprio site, infelizmente. Tinha saído essa matéria do UOL, né, sobre os dados. Ao mesmo tempo que o site explodiu de visitas, bateu mais de 1 milhão de requests, o próprio governo tirou as informações do ar. Né? Isso saiu na imprensa, os veículos de comunicação fizeram uma força-tarefa para fazer a contabilidade de dados daquele dia. E, felizmente, né, apesar de tudo isso, felizmente, no outro dia, o Supremo Tribunal Federal pediu para o governo recolocar os dados no ar. Então, no dia 9, esse projeto morreu. Né? Porque, por ordem do Supremo, todo o site teve que funcionar. E eu quero acreditar que a gente influenciou isso um pouquinho sobre o que foi feito. Né? Hoje o site continua no ar, tá aí as informações. Tá aí o GitHub sobre o projeto, todo o código que foi feito. Você pode acessar e ver todas as informações. Eu queria agradecer essas pessoas aqui sobre que elas puderam ajudar, seja com código, seja com contribuição, seja com o que puderam fazer. E também homenagear, né, esses dados daqui são de ontem, os dados da Covid no Brasil, mais de 1,8 milhão de casos e, infelizmente, 70 mil óbitos. E acho que todo o propósito da situação era que essas pessoas, né, que eram vidas, eram famílias, elas pudessem serem, pelo menos no fim da vida, um número. Né? E até esse direito elas estavam sendo negadas. E eu dedico isso a essas pessoas e espero que a situação melhore. Queria agradecer a organização da Campus Party, agradecer a Aline Camposeira que me convidou, o pessoal aí do backstage, mandar um beijo para Bianca, senão ela vai me matar com razão. E tá aí meus dados, estão aí as informações. Quem quiser conversar depois lá no Twitter, estou aberto a conversa, vamos trocar ideia. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.